Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, encontrem todos muito bem. E hoje nós vamos falar de um assunto muito denso, né? Então, eu tô com o computador a postos, minhas anotações a postos, pra gente falar sobre algumas situações, né? Alguns pensamentos, principalmente relacionado ao nosso passado. Será que o nosso passado nos condena? Né? Será que a gente tem algo assim no nosso passado que vai nos condenar? E aí eu gostaria que vocês prestassem muitíssima atenção nesse episódio de hoje, nesse vídeo de hoje, porque é um assunto que vai fazer talvez você vasculhar o seu passado e tentar entender, tentar modificar algumas ações que podem estar ocorrendo com você nesse momento, né? Bom, a gente tem que entender, tá? Visto que eu tô com as minhas anotações aqui, a gente tem que entender que nós existimos de um mundo, de dois mundos, né? Um mundo interno e um mundo externo. Porém, o nosso mundo, ele é regido de pensamentos, certo? Então, todo mundo pensa. E pensamentos são o quê? Impulsos eletromagnéticos dentro do nosso cérebro. Então, pensa bem. Nosso pensamento são impulsos eletromagnéticos que vivem, que camuflam, que estão aqui dentro da nossa cabecinha, né? E aí, o que acontece? Esses impulsos eletromagnéticos, visto que são os nossos pensamentos, então a gente pensa uma coisa, duas coisas, três coisas, tem que dar. Existem estudos que dizem que nós pensamos 60, 70, até 90 mil pensamentos por dia. Uau, por dia. E esses impulsos, cada vez que a gente pensa, ele vai liberando substâncias bioquímicas. E essas substâncias bioquímicas dentro de nós vai conduzir o nosso sentimento. Deu para entender? É meio bizarro, né? Mas é assim, né, que a ciência, né, que a física quântica, ela nos faz entender o que acontece com os nossos pensamentos. Então, vamos lá. O pensamento gera um sentimento, que esse sentimento vai fazer uma ação, certo? Vai ter uma ação. E essa ação vai ocasionar os resultados em toda a sua vida. Eu vou fazer um exemplo com você agora. Eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção e fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos lentamente. Faça 2 inspirações, expirações completas. E agora eu gostaria que você pudesse ir até a sua cozinha. Vai até a cozinha da sua casa. Isso. Abre a geladeira ou vai até a fruteira, porque você vai encontrar algo agora. E ali ou na geladeira ou na fruteira você vai visualizar um limão, certo? Pegou esse limão, veio até a beirada da pia ali, pegou uma faca, corta o limão, isso mesmo. E vai pegar esse limão e vai espremer o limão dentro da sua boca. Isso mesmo. Espremeu? Qual foi a sensação que você teve? Chegou a sentir a saliva descendo aqui e dando aquele estique na garganta? É isso que acontece conosco, certo? Não existia limão a não ser nos nossos pensamentos. O nosso pensamento gerou uma substância que veio com um sentimento, que gerou uma ação, que foi o salivar. Você já deu aquele sentimento de ser azedo e veio a saliva na sua boca que chegou até tinir a garganta. Ou seja, faz sentido para você? Então, o que acontece? Nós somos regidos de pensamentos que vão gerar sentimentos, que vão gerar ação e nessa ação vai dar todo o resultado que nós temos na nossa vida, correto?
E aí, a gente tem que entender que isso vai virando um impulso mecânico. E nesse impulso mecânico, vai fazer o quê? Todo o seu pensamento, seja ruim ou seja bom, vai te gerar um resultado, certo? Então, o que que acontece? Nós temos que pensar que para gerar resultados bons, os meus pensamentos têm que ser positivos, os meus sentimentos têm que ser positivos, para as minhas ações serem positivas e eu ter resultado totalmente positivo, correto? Exatamente. Só que acontece que nem todo mundo consegue ter essa programação, né? Ninguém, eu digo assim, exatamente para vocês em estudos que de anos a gente faz, estou aqui fazendo esse vídeo para vocês e estudando, dizer que é muito complicado e difícil todo mundo ter acesso a isso, principalmente desde pequeno. Porque em muitos vídeos eu digo a vocês que nós nascemos folha de papel, essa aqui tá escrita, né? Mas folhas de papel em branco. E aos poucos, né, nós vamos sendo colocado coisinhas ali. E nós vamos sendo induzidos até a pensar certas coisas, certo? Então eu gostaria de colocar para vocês agora alguns padrões mentais, tá ok? E isso não é fictício, tá bom? São historinhas que eu aqui, por isso até que eu trouxe, porque eu fui criando as minhas histórias. E eu quero trazer para vocês para ver se faz sentido isso para você. Até porque eu não posso, né, colocar pessoas reais aqui, porque eu não tenho autorização delas. Então, todas as minhas questões aqui colocadas vão ser fictícias, porém, são reais, tá ok? Fictícias de situações, de pessoas, mas reais em situações, tá ok? Tudo certo até aí? Então tá bom, falei pra vocês que ia ser meio denso, tá? Então vamos voltar no nosso passado. Como você se relaciona com o seu passado hoje? Hoje você é adulto, hoje você é adolescente, não sei quantos anos você tem que tá vendo a gente aí. Como você se relaciona com o seu passado? Você consegue olhar para trás e buscar tudo um mar de rosas, toda a felicidade? Como que é? Né? Você tem uma boa relação com o seu passado? Aí, eu te pergunto, você tem uma relação boa com você mesmo? Como que é a sua relação com você? A gente precisa entender alguns pontos que nos acontecem em relação a isso, certo? E aí, o que vai acontecer com a gente? Nós precisamos ter uma boa relação com o nosso passado. Hoje nós vamos ver essas duas situações. Uma boa relação com o nosso passado e depois nós temos que ter uma boa relação com a gente mesmo. Porque senão eu não consigo fazer com que eu obtenha sucesso, com que eu obtenha prosperidade e que eu consiga alinhar as 12 áreas da minha vida, certo? E isso tá dentro do programa Life Mind. Dentro do programa Life Mind, sua vida, sua mente, a gente alinha essas 12 categorias da sua vida e vai principalmente no passado buscar o que estava de errado, o que aconteceu e depois tentar, através até de um recurso da PNL, ajustar a sua reprogramação da sua vida agora. O que você quer agora, certo? E você vai entender um pouquinho agora com esses exemplos, tá? Então, vamos começar com uma pessoa que ela é muito tímida. Então, nós vamos visualizar agora um quadro mental de você que tá aí, que é muito tímido, ou uma pessoa que veio até mim e que ela é muito tímida. Então, ela veio, Ângela, eu precisava da sua ajuda, porque como coach, eu sei que você ajuda as pessoas a se identificarem, eu sei que você tem o seu método, né, e que ele ajuda as pessoas a equilibrarem, a realinharem a sua vida, a sua história, e eu tô querendo isso porque eu sou muito tímida, né? E aí, a gente começa a fazer essa observação nessa pessoa. Essa pessoa com a timidez, ela não consegue gerar um network de pessoa, ela não consegue mudar o mindset dela para pensar diferente, para poder agir diferente, porque ela se sente introspecta, ela é totalmente tímida, ela é totalmente isolada, ela é totalmente
empática às vezes até, né? Para algumas pessoas ela é até chata, a famosa chata. E que muitas vezes não é chata, gente. É uma pessoa tímida. Só que aí, nessa realidade dela, a gente não consegue descobrir o que pode estar acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar buscar lá no passado, escravunhar lá no passado, o que pode ter acontecido com essa criatura, né? Com esse ser humano maravilhoso. Por que ela se encontra numa situação assim? Principalmente, gente, quando você não se aceita assim. Porque tem gente que é tímido, que é quieto, mas pra ela tá tudo bem. Ela tá na dela, ela não... Tanto faz como fez. Só que a partir do momento em que uma pessoa chega na gente, chega na minha equipe, chega em mim e fala, Ângela, eu quero mudar, sabe? Eu quero mudar porque eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo incomodada, eu não consigo ter relacionamento com pessoas, eu não consigo ter amizades. Opa, então isso tá te incomodando. Então vamos tratar isso, certo? Então vamos buscar onde pode estar acontecendo isso. E nessa história toda, escravunhando esse mapa mental dessa pessoa, nós descobrimos que quando ela era pequenina, né? Quando ela saiu ali do prezinho, né? E teve que ir pra escola mesmo, né? Saiu ali, tipo, daqueles prés, né? E foi pra escola, né? Pro primeiro ano. A mãe dela simplesmente levou ela até a escola. E ali, a mãe deixou ela, virou as costas, deu um beijinho, virou as costas e foi embora. E ela, olhando aquela situação, pensando naquela situação, o que aconteceu com aquela criança? Ela se sentiu abandonada. Ela se sentiu desprezada. Ela se sentiu solitária, com muita sensação de abandono. Esse foi o pensamento, que gerou um sentimento maior ainda de solidão, certo? Que gerou nela sofrimento. E aí veio uma ação. Ao entrar na sala de aula, o que aconteceu com essa criança? Essa criança, então, se fechou. Não quis falar com ninguém, porque ela estava sofrendo. Ela sentiu-se abandonada. Ela não conseguia falar mais com ninguém. E foi ficando tímida, fechada, como se fosse uma casquinha assim. E aí o que aconteceu? Foi se gerando, criando, crescendo relacionamentos que não deram certo, amizades que não fluíram, porque essa criança colocou aquilo dentro da cabeça dela em forma de pensamento, que gerou o sentimento de sofrimento, de abandono, que levou ela a uma ação de não se envolver com outras pessoas e que teve o resultado que teve. Uma mulher, uma adulta, toda tímida, toda pra dentro, toda fechada, que não consegue um bom relacionamento. E aí, Ângela, como que dá para ajudar uma pessoa assim? Eu consigo mudar o passado dela? E aí, consigo mudar o passado? Vocês acreditam que dá para voltar lá, de volta para o passado? Tem de volta para o futuro? De volta para o passado? Gente, não dá. Não dá. A gente não consegue mudar o passado. A gente não consegue fazer nada quanto ao passado. Mas nós conseguimos, né? No método Life Mind a gente faz muito isso. A gente usa muita técnica, a gente usa muita ferramenta. Para quê? Para encontrar a melhor forma de lidar com aquela situação. E qual a melhor forma de lidar com aquela situação? Fazendo com que essa pessoa, com que essa mulher, com que esse menino que seja, com que essa criatura, esse ser humano maravilhoso que possui aí diversos pensamentos, deixa eu fechar aqui, diversos pensamentos durante o seu dia, a tentar entender o pensamento e a ação da mãe dela. Sabe por quê? Vamos combinar, nós adultos hoje, assim ela como adulta,
É óbvio que ali a mãe dela não estava abandonando ela. A mãe dela não a abandonou. A mãe dela simplesmente colocou ali na escola e pensou em deixá-lo o mais agradável possível a situação. E deixar que essa criança pudesse ter uma autonomia, criar novas amizades. E é assim que a gente consegue mudar o padrão de pensamento desse ser humano adulto, fazendo com que ele leve uma nova perspectiva, né, do pensamento dela, fazendo ela voltar naquela situação e tentar imaginar a seguinte questão: uau, como seria se eu tivesse pensado daquele jeito? Porque nós precisamos entender que tudo é um ponto de vista, tudo são pensamentos, e de que forma que você vai pensar isso? De que forma que você vai internalizar dentro de você para aquilo virar sentimento? Então a gente tem que mudar isso, fazendo com que a pessoa entenda a visão de uma outra forma. Ah, se minha mãe fez isso, poxa, então ela queria que eu fosse mais autônoma. Eu sendo ali mais autônoma, o que eu faria? Eu ia buscar meus coleguinhas. Eu ia falar com um, ia falar com o outro, porque ela me deu autonomia. Conquistando esses meus amiguinhos, chegando dentro de uma sala de aula, eu seria como? Mais alegre, mais espontânea, falar com a professora, não me fechar e sim me abrir. E os meus resultados seriam quais? Seriam totalmente diferentes. Você teria bons relacionamentos, tanto no profissional, quanto no pessoal, quanto em tudo isso. Dá para entender como que a gente deve agir, né, com os pensamentos e os nossos sentimentos? E as nossas ações e os nossos resultados? Tem outro mapa mental também que eu gosto de dividir muito com o pessoal, que é de um empresário ou de um autônomo que ele vive caindo e decaindo, tá? Então, você consegue aí, você leva a sua vida sempre mediana. E como eu digo isso, mediana? Porque você atinge um ápice, volta e você volta na mesma mediação de novo. Ou se não, te leva até no fundo do poço muitas vezes, né? E aí você não consegue, você quebra, e aí daqui a pouco você vai reconstruindo tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Quando você chega no ápice, você quebra, porque você começa a se auto-sabotar. E isso aconteceu também com uma pessoa, com uma situação, né? Então, tô traduzindo para vocês aqui no mapa mental de uma ilustração de uma pessoa que veio me procurar e falando para mim: poxa, Ângela, eu não tô conseguindo me entender, eu creio que eu tô me auto-sabotando, porque eu não tô conseguindo interagir com a minha empresa, com o meu negócio próprio, eu consigo até um certo limite, daqui a pouco começa a quebrar, eu começo a dever, parece que eu faço de propósito e eu não sei o que tá acontecendo. Eu já tentei fazer de tudo e não consigo. Esses tempos, até bebedeira, eu comecei a me meter em bebedeiras e acabei não indo pra empresa, acabei não tomando conta de mais nada, acabei delegando tudo, deixei na mão de todo mundo e aí quebrei de vez. Falei, caraca, e agora, né? Vamos entender a situação desse contexto agora. Vamos tentar analisar tudo em forma de pensamento que gera sentimento, que gera uma ação que vai focar ali, idealizar em todos os resultados dessa pessoa, certo? Abre-se uma investigação de passado, novamente de passado. Ângela, por que você está falando tudo isso? Calma que eu chego lá. Por isso que eu quero que você fique aí ligadinho. Ó, e por favor, hein? Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, comenta, porque é muito bom. Porque assim a gente cresce, o YouTube entende que isso é bom e a gente vai cada vez mais podendo proliferar isso mesmo, sabe? Dizer para todo mundo os nossos anseios, as nossas vontades e os nossos ensinamentos. Tá? Porque Life Mind é para isso, é para expansão de consciência dentro do Café e Gratidão. Lembrando que Life Mind é um produto do Café e Gratidão e quer sim ajudar você a alinhar as 12 categorias da sua vida, ok? E aí eu volto na situação desse mapa mental. Fomos estudar o caso dessa pessoa, porque para ela projetar um futuro, ela vai ter, se ela não estiver denominando alguma coisa, ela vai ter que entender o que estava acontecendo com ela no passado. O que houve? Como assim? Certo? E aí,
vai, vem, busca passado, busca tudo. A gente descobre que o quê? Que essa criança também, veja bem, essa criança também, na sua época de escola também, né, fez um trabalho de escola maravilhoso para os pais, certo? Fez um trabalho de escola maravilhoso que tinha ali uma maquete. E ele fez, né, aquela maquete muito bonita, se eu não me engano era para fazer a casa, né, ali da criança e tal, né? E aí ela chegou toda feliz, porque toda criança, ela quer mostrar que ela pode fazer algo pelos pais. Isso é fato, gente. Isso é fato. Toda criança quer agradar um adulto. Seu adulto, seu progenitor, seus pais, seu pai, sua mãe. Isso é fato. E essa criança, humildemente, chegou lá e trouxe aquela maquete, a coisa mais linda do mundo, né? Na visão dela. E a mãe até acaricia, ó, que lindo, né? Não sei o quê. E o pai olha e diz: não foi mais que a sua obrigação. Acabou. Acabou ali. Para gerar um pensamento. Um pensamento de que, nossa, meu pai tá falando isso pra mim. Por quê que ele tá falando isso pra mim? Porque eu não sou nada? Porque eu não sou ninguém? Porque meu pai não liga pra mim? E aí ela, enquanto criança, pode ser que ela vai começar a chamar mais a atenção do pai, vai começar a fazer arte com o pai, pra poder chamar uma atenção do pai, porque ela quer mostrar que ela é alguém pro pai. Só que aí essa criança cresce, vira uma adolescente, de adolescente ela vira adulto. E essa criança, na hora, ela teve vontade de quebrar a maquete na cabeça dele. Só que ela não teve coragem. E o que começa a acontecer? Ela começa a quebrar... Ai, gente, peraí, deixa eu coisar meu negócio aqui. Ela começa a quebrar o quê? Quebrar as suas empresas, quebrar o seu negócio, quebrar a cara, quebrar a sua vida, quebrar tudo aquilo, quebrar sentimentos. Para quê? Para que ela possa voltar para o pai e entender alguma coisa para ver se ele é notado pelo pai. Consegue entender? Faz sentido isso para você? Começa a quebrar as finanças. E você começa a buscar isso de alguma forma para toda vez você voltar para o teu pai. E aí, fazendo uma análise, né, também, né, através sempre, porque eu gosto muito, dentro do coach a gente usa muito assim, eu gosto particularmente, estudo física quântica, e dentro do Life Mind a gente usa muito, né, essa prática da PNL junto. Por quê? Porque é essa busca interna de pensamento, mais uma vez, pensamento que gera sentimento, que gera uma ação, que vai gerar todos os seus resultados. E aí entra aquela coisa, vamos tentar mudar o contexto do pensamento do teu pai, o pensamento que você teve com o teu pai. Quando você pensou ali que ele não gostava de você, que ele não ligava pra você, que ele não te achava bom o suficiente, que era mais que obrigação, e se ele tivesse pensado no seguinte fator: meu querido, você tirou, mas não é mais que sua obrigação, porque você tem que fazer isso sim para um dia você crescer, para um dia você não depender de ninguém, para um dia você ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, para você ser alguém que você não precise dos outros. Se essa criança tivesse tido esse pensamento, será que talvez o sentimento não teria sido outro? Que a ação dele ou dela, né, teria sido outra e a relação, os resultados desse adulto não teria sido outro? Sim, só que a gente não é perfeito, não é verdade? Então, ainda bem que essa pessoa foi buscar esse mapa mental dele, ainda cedo, graças a Deus, para que pudesse haver essa comunicação, certo? Essa comunicação, porque essa comunicação, tudo vem do pensamento. A lei da atração, ela prega isso, gente. Tudo gera um pensamento. Você é responsável 100% por tudo que tá te acontecendo agora. Porque tudo partiu de um pensamento. Tudo. Você é totalmente responsável por tudo que você passa agora. E aí as pessoas banalizam. Você tá louca! Você tá louca! E eu vou dar agora um exemplo
mais específico para vocês, que rege o relacionamento que você tem com você, a nível de amor próprio. Vamos começar imaginando como que você se vê no espelho. Quando você ali acorda, ali, olha eu mexendo meus cabelos, né? Percebeu que tá preso hoje? Você se olha, você vai pro espelho, como você se vê? Você tem uma boa relação com aquilo que você tá vendo? Como você se vê? Você se vê feia, bonita, gordinha, magrinha, muito magra, muito gorda? Você se vê acabada, com manchas na pele? Como você se vê? Como você se olha? Você se olha empoderada? Você se olha fechada? Você se olha vítima? Você se olha culpado? Como que você tem se olhado ultimamente? Assim, lá no seu espelho. Como que você consegue fazer? Eu tô fazendo uma pergunta para você que eu tenho certeza que pode fazer sentido para você, principalmente na ocasião de autoimagem, né? A autoimagem, ela reflete muito com o ego, muitas vezes para baixo, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que até tem o superego, né, bem elevado, mas às vezes essas pessoas, na sua maioria, declinam, tá? E um último exemplo que eu queria dar para vocês de mapa mental é uma situação bem constrangedora, sabe? Bem amarga mesmo. Da seguinte questão, eu nem vou falar de uma mulher, porque se falar de uma mulher seria mais cômico, seria mais natural, né? Mas a história, ela é com um homem. É com um homem que ele, assim, era um pouquinho acima do peso, mas ele não era gordo. Ele era acima do peso, certo? E ele veio procurar a gente porque também estava com esse problema. E aqui muitos sabem também que eu já passei, hoje não, graças a Deus, assim, mas já passei por isso, por essa neurose de emagrecer, de querer ser magra, de querer ser fit, de querer ser, de repente não conseguir me aceitar, que eu já tinha quase 40 anos, que eu tenho 3 filhas, que meu biotipo é esse, tal. Enfim, toda aquela ladainha que muita mulher tem. Então, por isso é que eu quero trocar o figurino hoje, porque realmente foi com uma figura masculina, certo? E aí, esse cara queria emagrecer, não sabia o que estava acontecendo, uma falta de merecimento, assim, gente, não se achava merecedor de nada, não merece ninguém, não merece um trabalho bom, não merece subir de carreira, tudo porque ele se via gordo. Não tinha autoestima. A autoestima dele estava lá no pé, lá no cocô do cavalo do bandido, né? E as coisas começaram a ficar assim piores, porque nada para ele estava bom, porque ele não tinha merecimento dele, né? Não tinha aquele merecimento dele. Só que até um dia apareceu uma mulher na vida dele, uma mulher maravilha, uma mulher linda, né? Só que ele nunca aceitou que essa mulher pudesse ter entrado na vida dele. Por quê? Porque ele se achava gordo, feio. Então, ele não se conformava, de jeito nenhum. Não, eu não mereço. Imagina, eu não mereço, é muito pra mim. Como assim? Só que essa mulher estava ali. E ali eles acabaram se envolvendo e acabaram ficando juntos, se casaram e tal. Mas ele sempre com esse problema. Foi fazer terapia, indicamos psicólogo, né? Clínicas de emagrecimento, mas não era o problema do corpo, porque estava tudo aqui. Não adiantava ele queimar 15 quilos, 20 quilos, que ele ia voltar de novo, porque o problema estava aqui. E ele não conseguia sair daquilo. Até que a Mulher Maravilha começou a sair com alguém. E aí, esse cara começou a passar a fingir que não via a situação. Todo mundo comentava, os amigos comentavam, uma família comentava, que estava suspeitando, e ele sabia, só que ele não queria ver. Ele não queria ver essa situação de jeito nenhum. E aí,
ele foi deixando passar, porque é melhor com ela desse jeito, porque uma hora ela volta pra casa, porque é minha mulher, né? Então ele tinha o status, mas tudo por conta do não merecimento. Até que a coisa ficou pior. Essa mulher engravidou, não era dele o filho, e ela foi embora com o cara e abandonou ele. E aí a casa caiu. A casa caiu de uma certa forma que esse homem caiu aos pedaços. E eu imagino, tô falando de homem, mas eu sei que com muita mulher também aconteceu isso. Mas esse homem caiu aos pedaços. Caiu às traças, né? E aí começou aquela situação desesperada, né? De tentar buscar, né? Esse mapa mental, mas talvez não do passado em si. Porque talvez, veja bem, lá no passado sequer, né? Lá na infância talvez não tenha acontecido nada. Mas começou a acontecer de repente numa adolescência, que você começa a engordar um pouquinho, você já se olha, né? Você prefere numa situação de ansiedade mais comer do que se cuidar. Então são generalidades aí dentro da nossa mente que é muito difícil e às vezes fácil de resolver, né? Difícil para um e fácil para outros. Mas o que acontece? Nós começamos a descobrir que em todos os fatores, esse homem, ele dava preferência para o outro. Tudo era o outro, não era só o relacionamento com a mulher, certo? Você ia no emprego dele, não sei quem, porque, vamos supor, quem vai ter um concurso aí, vamos eleger o melhor candidato para, né, subir o cargo, tal. Ele elegia o outro, ele não se colocava para ele e falasse assim, olha, eu acho que eu tenho potencial para isso. Não, ele elegia o outro. Na família dos irmãos, quem era melhor era o outro irmão, nunca era ele. Sempre na sociedade onde ele convivia ali, tudo era o outro. Ele não se dava importância, ele não se valorizava. Os cachorros, gente. Ele não se valorizava, ele não tinha aquele alto amor ou amor próprio. Então, o que acontece? Vamos imaginar uma montanha bem alta, com um trono lá em cima, certo? Imagina agora essa montanha com aquele trono lá em cima. Só que aquele trono só cabe um. Aquele trono não cabe duas pessoas, só vai caber um. O que acontecia com esse cara? Ao invés dele sentar no trono, não, ele colocava sempre o outro no trono dele. Consegue entender? Faz sentido isso para você? Já aconteceu isso com você em alguma determinada situação? Exatamente isso. Nessa montanha só cabe um. E ele colocava sempre o outro e não colocava ele. E aí foi um trabalho bem difícil, foi um trabalho bem assim, de muita motivação, né? Para fazer com que essa pessoa, com que esse cara, com que essa pessoa maravilhosa desse valor nela primeiro. E eu vou falar um exemplo para vocês aqui bobo, lembrando, eu sempre falo isso nos meus vídeos, do avião. Se um avião entrar em pane, se acontecer alguma coisa dentro do sistema do avião, cai a máscara, você tem que colocar a máscara primeiro em você, para depois você fazer pelo outro. E assim são desde os nossos pensamentos. Não é ignorância, não é arrogância. Muitas vezes, se você for autodeterminado, assim, tiver um egocentrismo maior, tudo bem. Mas não é errado, você tem que se pôr em primeiro lugar. Porque nós falamos sim, 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 e o relacionamento conosco mesmo fica afetado, porque eu quero fazer o bem pro outro, sim, pro outro sempre. E até que ponto que a sua vida vai ficar só dando determinação pro outro? E foi assim que aconteceu com essa pessoa. Quando nós começamos a fazer com que ele entendesse que o amor próprio para ele bastava, e que a pessoa que viesse até ele iria somar e não tomar o lugar dele no trono, aí pronto. Aí a pessoa expandiu. Aí esse cara expandiu, aí esse cara emagreceu.
E esse cara começou a viver a vida que ele tanto sonhava. Então lá no Life Mind, a gente tem o processo saúde, né? E esse saúde, ele vai buscar o intelecto, vai buscar o emocional, ele vai buscar tudo. São exemplos de como alinhar essas 12 categorias. Então você percebeu? O caso do outro cara da empresa estava nas finanças. O caso da menina estava na empatia dela, na timidez. O caso dessa pessoa aqui, desse cara, estava no emocional, no relacionamento, no amor. Consegue entender o porquê desse alinhamento das 12 categorias? E por isso que eu gostaria de dizer para você que você precisa ter o amor próprio. Você precisa ter pensamentos bons de você para você mesmo. Então, o exercício do espelho para mim é demais, é fantástico. E a recomendação da ferramenta é: acorde todos os dias, vá até a frente do seu espelho, coloque a mão na cintura e defina a sua autoimagem. Mas não dizendo que você é o egocêntrico, é o narcisista. Não, porque você pode ser assim, a gordinha, fofinha, linda. Você pode. Só que você tem que autodeterminar a sua imagem com seu eu superior. Você não é 1% inferior. Você é 99% eu superior. E isso é que vai determinar quem você é e no seu amor próprio. Vai determinar a pessoa que você nasceu para ser. Que você nasceu para ser feliz. Então, a sua autoimagem, ela tem que estar sarada. Ela tem que estar curada. E para isso existem técnicas maravilhosas que em outros vídeos a gente cita, do Ho'oponopono, ser agradecido pelo corpo que você tem, ame, se beije, se acaricie e se conecte com você mesmo. Esse é o ponto, essa é a chave para você poder, para você conseguir realinhar, reestruturar todas as áreas da sua vida. Então descubra se o seu passado anda te condenando. E eu acredito que você por si só, ou buscando a ajuda de alguém, nós oferecemos mesmo essa ajuda até mesmo online, tá? Se quiser nos procurar, estamos aqui dispostos a ajudá-lo de toda forma. Eu digo que sessões de coaching, sessões de PNL, essas sessões dá para fazer até por telefone. Antigamente, quando não existia a internet, que hoje temos o áudio, temos o vídeo, antigamente era só no telefone, né? Então dá para fazer tudo sim, principalmente nessa época, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, espero que quando você veja, você possa tomar posse da sua vida. Porque em todos os momentos, você é o co-criador da sua vida. Ângela, mas o momento que a gente está vivendo, a gente não sabe. E se nós criamos isso coletivamente? Desde quantos anos nós não estamos sendo humanizados mais? Faz quanto tempo que a gente não respeita o nosso meio ambiente? Que a gente não respeita os mares, que a gente não respeita o universo em si? Quantas queimadas a gente faz por aí? Eu não estou fazendo demagogia nenhuma, mas quem sabe esse é o tempo de nós pararmos para refletir o quão mal a gente já fez para o mundo, para esse universo, e agora ele precisa respirar. Então vamos colocar o foco no nosso pensamento. E dá para corrigir tudo de agora em diante. Pense, determine o que você quer para a sua vida de agora em diante. Faça, bole a estratégia. Primeiro, busque as premissas. Vai lá em tudo. Descubra as crenças limitantes que estão te limitando de alguma coisa, em alguma forma. Busca no seu passado. Ou vê o que está te limitando. Descobriu? Vai lá, no seu ideal. Por que eu quero isso? Por quê? Depois, para quê? O que vai me fazer melhorar nisso? E aí, bole as suas estratégias. E aí você vai alcançar o alinhamento, vai alcançar o equilíbrio das 12 categorias da sua vida. Tudo bem? Beijo grande, maravilha estar aqui com vocês. E ó, mais uma vez, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, porque assim, quando chegar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado pelo YouTube, porque nós vamos deixar isso tudo lindo, tudo maravilhoso para você, com muito conteúdo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.